Olá pessoal, deixa eu dar minha impressão sobre o dia anterior, a nossa impressão. Ontem nós começamos o dia indo para Troade, um lugar onde foi um dos pontos importantes no ministério de Paulo. Muito legal lá onde ele teve a visão do homem macedônio, onde ele ressuscitou o menino que caiu, né? Isso. E Conhecer os lugares históricos, saber onde ele passou, mas o que Deus estava construindo na vida dele também. Isso é o mais Exato, importante, muito né? emocionante. E Troia, depois nós vimos um pouco da história literária, né? E também muito legal ali ver as camadas ali das cidades, né? Uhum. Acharam as joias de Helena, não foi? Helena, Vimos uma réplica do cavalo de Troia. Muito bom conhecer um pouco da história também. muito interessante. E hoje nós vamos por um passeio bem bíblico, que a gente vai passar por Pérgamo e Sardes. Pérgamo e Sardes estão no Apocalipse, né? No livro do Apocalipse, lá são duas das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então creio que vai ter muita coisa. Pérgamo acho que vai ser muito interessante. Em Apocalipse fala que ali habitava o trono de Satanás, e a gente vai ver tudo isso bem de perto. Acompanhem, porque hoje promete muita coisa, não é isso? Isso mesmo. Vem com a gente então. Estamos deixando Edremit, uma cidade muito gostosa. Hoje é uma cidade bem turística. Estamos deixando aqui o Hotel Adrina, é isso? Isso, o Hotel Adrina, um lugar maravilhoso, sensacional aqui Maravilhoso. à beira do Mar Egeu. À beira do Mar Egeu, um lugar lindo. E é isso. Nos acompanhem que tem muito mais coisa aí pela frente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. As ruínas de Pérgamo, aqui no interior da Turquia, são absolutamente impressionantes. Nós temos, na verdade, uma colina, né, um lugar bastante elevado, onde foi construído ali um templo em honra a Júpiter, e depois podemos ver também a presença do poder romano. Há um templo gigantesco dedicado ao imperador Trajano. A opulência, a magnitude, a grandiosidade realmente impressiona. E essa cidade, ela tem na sua marca histórica a transição do uso dos papiros para os pergaminhos, couro de animais, que passam a ser assim a referência de escrita do mundo antigo, que é a razão porque nós temos tantos manuscritos preservados. Quando a gente lê, o que a Bíblia fala lá no Apocalipse a respeito da igreja de Pérgamo, a gente fica meio assustado, é extremamente negativo. E a gente tem uma referência a Nicolaítas, a Balaão, a Balaque, inclusive o lugar onde está o trono de Satanás. E aí é curioso observar isso, porque você entende ali a referência indireta ao poder do Império Romano, e quando o cristianismo primitivo tinha que entender de fato quem é que é rei, quem é que é senhor, e estabelece para nós essa necessidade de tomada de uma decisão na vida de quem de fato é o nosso rei, quem é o nosso senhor, e assim tomar uma decisão. Um dos lugares mais impressionantes do ponto de vista da paisagem natural, da riqueza arqueológica e histórica, e também da lição para a nossa vida, Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia. O que eu queria só ajudar a explicar é que Pérgamo parece ser uma cidade muito aleatória. A gente nunca ouviu falar. Você fala Roma, Atenas, tem uma conexão, parece que é uma cidade importante. Mas Pérgamo fica muito perdido. E só para explicar uma coisa, a gente lembra que Alexandre o Grande, quando ele sai conquistando todo mundo, ele vai unificar toda a Grécia. Na verdade, o pai dele unifica a Grécia, ele só continua, ele vai conquistar o norte da África, vai até a Índia. Então esse vai ser o grande reino dele. Depois que ele morre muito jovem e ele não tem herdeiros, os generais dele vão dividir o império. E nesse processo de divisão, a gente vai ter uma criação de novos reinos. E para entender isso, eu queria só explicar 2 coisas. Nada se constrói sem uma coisa anterior. Então, a gente lembra que Israel foi conquistado primeiro pela Assíria, né, que pegou o reino do norte.
depois pela Babilônia, com Nabucodonosor, que destrói o primeiro templo, o templo de Salomão, e depois dos babilônios vão chegar os nossos amigos os persas. E os persas, eles criaram uma metodologia de organização civilizatória que foi considerada a melhor do mundo na época. Então eles tinham um método administrativo extremamente sensacional. E eles dividiam as suas regiões, as províncias, em o que eles chamavam de satrapias. Então já existia um grande império persa, e esse grande império lutou contra os gregos antes de Alexandre. Quem assistiu os 300 de Esparta, ouviu o rei Xerxes e tal, a gente sabe que os gregos e os persas já lutaram. E essas guerras, elas foram de um império que estava muito estruturado. E esse império era dividido em satrapias. Então, quando os gregos conquistam dos persas, eles simplesmente trocam os satrapas, os líderes daquelas regiões e províncias, para líderes gregos. Então, eles pegam a infraestrutura política organizacional persa, substituem as autoridades com gregos e implantam a cultura grega para helenização da sociedade daquelas regiões. E o cara que estava morando, por exemplo, aqui na Anatólia, ele podia não ser persa, não ser grego. Ele só trocou o documento do RG dele. Agora é grego, agora é persa, agora vai trocando os reinos, mas o cara local só está curtindo a vida doidada, então tá tudo bem. Então, por que Pérgamo é importante? Porque nessa desmobilização, nessa transição, essa divisão desses reinos, que nem a nossa aqui falou, o bromance do Alexandre fica com esse reino aqui na metade da Anatólia. E a capital do reino vai ser Pérgamo. Então, só para a gente ter a ideia que do período que a gente vai ver, Pérgamo era capital de um reino helênico, ou seja, era um reino de um povo grande, um general amigo de Alexandre, e eles eram helenizados. Então por isso que vai ter coisas tão grandiosas nessa cidade, por isso que ela é tão sensacional para visitar. E para quem lembra, no livro de Daniel vai falar, né, o profeta fala sobre as ocorrências de maneira profética do que vai acontecer na sociedade. Então tem a estátua de Daniel e tem todos os impérios, não tem? A cabeça, o peitoral, então a gente vai ter a Síria, a Babilônia, a Pérsia, vai chegar até o mundo greco-romano. E para entender uma coisa interessantíssima, nas descrições no meio do livro de Daniel, nos capítulos acho que 9 em diante, que ele vai começar a explicar, ele descreve esse conflito entre esses reinos, que acho que é diadoqueiros em português, que são os reinos dos descendentes, né, dos generais de Alexandre, que vão lutar dentro do contexto do império grande deles em novos impérios. Então a gente já ouviu falar o nome de Ptolomeu, né? Ptolomeu é o general que ficou com a região do Egito. E Seleuco, que é o Seleucidas, ele fica com a região do norte. Então no final das contas, Pérgamo vai acabar entrando, né, no Império Seleucida. E a segunda cidade que a gente visita, eu acho que é Sardes, só para ter uma questão de contextualização, é o que eu falei antes. Sardes, ela era o começo da Avenida Real. Lembra que Paulo, nas viagens, ele não vai na Via Régia, a Via Imperial, ele vai nas vias principais para fazer a proclamação do Evangelho. E dos caminhos que ele vai passar vai ser essa rua, que é o caminho real, que foi feito pelo rei dos reis. Quem é o rei dos reis? É Jesus? Sim, só que o rei dos reis, nesse período, era o rei da Pérsia, porque ele era o rei dos outros reis, das outras satrapias, dos outros reinos regionais que ele dominava. Então o rei da Pérsia, ele vai fazer uma grande rodovia, no caso, um grande caminho, que é de Sardes até Susa, que fica lá do lado de Persépolis, lá na Pérsia. Então, só para a gente ter a ideia que as duas cidades que a gente vai visitar hoje são absolutamente sensacionais em termos de relevância daquele período. E o que é legal também é que, por exemplo, no caso de Pérgamo, virou ruína. Não tem uma outra cidade lá. Então, diferente de, por exemplo, Niceia, que a gente viu uma cidade totalmente substituída por uma cidade moderna, a gente vai ver ruínas que não estão substituídas. É isso que é a parte mais sensacional. Mas, enfim, só pra gente ter uma ideia. Então, Pérgamo vai ser essa capital desse reino pós-Alexandre, depois vai ser incorporada nesse império maior da Seleucida. É uma das principais obras, digamos, para ver a arqueologia helênica, uma das mais legais. E a relevância para as viagens missionárias de Paulo é super significativa. Que você está no meio do caminho que conecta, digamos, a Ásia Menor até o meio da Pérsia. Chegamos a Pérgamo. Nós estamos na Acrópole
o nome Acrópole porque exatamente ela fica acima. Muito legal. Embaixo nós temos a Pérgamo moderna. Aqui em cima nós temos a Acrópole. Acrópole, policidade, né? Acrópole porque ela fica uma cidade acima. Cidade importante tanto para a literatura quanto também para a política da época. Aqui é a parte de cima, a Acrópole. E tinha Pérgamo embaixo. A cidade de cima foi destruída 2 vezes, porque dependia de sentinelas. E os sentinelas não avisaram. Eles sempre acharam que aqui era invencível, porque você consegue olhar para todos os lados. Sim. Então certamente veria a aproximação dos inimigos. Mas por 2 vezes antes da carta de Apocalipse já tinha sido destruído. Pela mesma razão, porque os sentinelas achavam que estava tudo bem. Estava tranquilo e foram dormir. Outra coisa interessante em Pérgamo é que era a 2ª maior biblioteca daquele tempo. Competia com a biblioteca de Alexandria. Cada vez que entrava um livro em Alexandria, eles copiavam e mandavam para cá. Mas aí um dos administradores da biblioteca de Alexandria ficou incomodado, porque aqui estava crescendo muito, e falou para parar de mandar os livros para cá. Aí eles inventaram o tal do pergaminho. Olha. Porque a Alexandria fica no Egito, tem os papiros, né? E aqui não tem papiro para fazer os livros, e aqui inventaram os pergaminhos. Aqui é o mapa da Acrópole. E aqui nós temos uma maquete de como realmente era Pérgamo, Acrópole. Muito interessante. Só podia ser de Deus para poder resolver isso tudo. Quem me conhece sabe que eu amo livro. E livro físico mesmo, com folhas. E quem me oferece Kindle, tudo, até tenho Kindle, mas eu gosto de livro físico. E o livro físico, como nós conhecemos, foi inventado aqui. Até então nós tínhamos papiros que vinha do Egito, mas como houve um conflito entre aqui Pérgamo e o Egito, então eles inventaram o pergaminho, que era feito com couros de animais e dava para se folhear. E foi assim muito importante na época. Aqui chegou a ter mais de 200.000 unidades de livros, de pergaminhos. E que aconteceu que Marco Antônio, imperador de Roma, ofereceu para Cleópatra como presente e que depois foi queimado, né? A biblioteca de Alexandria foi tomada, foi queimada. Antigamente havia o conceito que se você queimasse a biblioteca, você eliminaria o conhecimento. Então foi isso que aconteceu. Muito importante estar aqui. É um lugar fantástico. Cada detalhe aqui, como por exemplo você vê o detalhamento, né, dos entalhes, dos blocos de mármore, é muito emocionante. Estamos só em uma parte só da Acrópole. Ali era o lugar de Trajano. Aqui você vai ter as colunas do templo de Ártemis. E lá embaixo você vai ter o teatro de Acrópole. É um teatro que cabia em torno de 10.000 pessoas. Uma cidade em cima do monte, que dava um sentido de segurança. Se você olhar ao redor, isso aqui era importante porque dava para você avistar a vinda dos inimigos com muita antecedência e se preparar para as invasões. Então, muito legal estar aqui, uma cidade importantíssima. Vamos lá, vamos continuar, tem muita coisa para te mostrar.
Aqui é a parte inferior do templo de Trajano. Aqui esse acesso inferior era só para os sacerdotes, não era para qualquer pessoa, eles não podiam entrar. Então aqui você vê que eram os lugares inferiores, muito grandes, que era reservado para os sacerdotes. Muito interessante a tecnologia deles, os arcos. O conceito de pedra angular é aquela pedra central ali que dava sustentação aos arcos. Muito interessante. Essa parte inferior, que agora é acesso ao público, mas antes era só para os sacerdotes. E muito interessante, né, Viane? Muito interessante, a passagem que era restrita só aos sacerdotes, só que ficava embaixo do templo. Os sacerdotes que adoravam os deuses, né? E aqui, quando você lê, por exemplo, o texto de Apocalipse, vai falar sobre o trono de Satanás, né? Por causa da adoração, da idolatria que acontecia. Então, hoje você entende por que o texto fala dessa maneira, porque toda a Acrópole, ela tinha esse aspecto de idolatria muito grande. O trono de Zeus ficava aqui, depois ela foi tomada, hoje está no Museu de Berlim, né? Mas ficava exatamente aqui, o trono de Zeus. Por isso que no texto lá de Apocalipse vai falar sobre o trono de Satanás, na carta à igreja de Pérgamo. Muito legal. Agora você entende muito melhor a escritura, entende muito melhor o texto de Apocalipse, a idolatria com relação aos sacerdotes, idolatria com relação a Zeus, e agora você consegue entender de uma forma mais ampla, né, Vênia? Isso aí, vamos continuar. Aqui, essas colunas, era a grande biblioteca de Pérgamo, da Acrópole, um lugar sensacional, emocionante daqui, uma das grandes bibliotecas do mundo antigo. E onde você vê aquela árvore ali atrás, aquela árvore era o templo da Ártemis. Tinha um templo de Trajano, mas tinha o templo de Ártemis. Então aqui era exatamente onde foi a grande biblioteca de Pérgamo, a biblioteca que deu origem aos livros que nós temos hoje. Incrível estar aqui, emocionante saber como que a história foi se formando, como a humanidade foi tendo a sua construção, tanto no conhecimento, quanto com a questão da fé, quanto a questão social. O Império Romano, junto com todo o conhecimento que foi sendo adquirido também a respeito de literatura, passa por aqui. A Bíblia relata isso, e é importante nós sabermos que as orientações que Deus faz para cada um de nós, elas continuam atuais. Aqui embaixo são os túmulos dos imperadores. O túmulo deles ficavam exatamente na entrada da cidade. Aqui era o altar de Zeus, como era o mapa e como está hoje. Então aqui era o lugar onde era o grande altar a Zeus. Queria ler aqui o texto, obviamente, de Apocalipse, que trata da igreja de Pérgamo. Diz o texto: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti.
porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pérgamo foi a terceira igreja que João dirigiu uma carta no livro do Apocalipse. E essa cidade, como a gente viu, ela tinha cultos a deuses como Zeus, a Dionísio e Esculápio, e era o centro de adoração blasfema ao imperador. Eu costumo dizer que Pérgamo foi advertida pelo Senhor a não ser uma igreja casada com o mundo. E de certa forma, quando a gente olha para Pérgamo, a gente percebe que essa igreja acabou casando com esse sistema maldito. Plínio vai dizer, por exemplo, que ela era a cidade mais famosa de toda a Ásia. Pérgamo era um importante centro cultural e ela, dentro da perspectiva da cultura, sobrepujava até mesmo Éfeso e Esmirna. E alguns chegam a dizer que haviam aqui cerca de 200 mil pergaminhos. Mas o que chama a atenção aqui é o paganismo religioso, né? A gente viu quantos templos, a gente viu quantas adorações distintas a deuses dos mais diferentes possíveis. E aqui a gente está vendo os restos do templo dedicado a Zeus. Em Pérgamo, a gente vê a adoração ao imperador, e alguns chegam a dizer que aqui, nessa cidade, né, o espírito do anticristo era mais evidente até mesmo do que a própria presença de Cristo aqui nessa cidade. Era uma cidade onde as pessoas deviam ao templo de César queimar incenso dizendo: César é o Senhor. Depois, eles poderiam ter qualquer outro tipo de religião. Por isso, vai se dizer que aqui estava o trono de Satanás. O trono de Satanás não era um edifício, efetivamente, mas apontava para o paganismo, o pecado absorto em todo tipo de estrutura e de idolatria encontrada aqui nesse lugar. Mas é interessante que o Senhor traz algumas orientações a essa igreja. Ele vai falar que essa igreja não deveria, né, ser condizente com as perspectivas dos nicolaítas. E geralmente a gente pergunta, quem eram os nicolaítas? Há três perspectivas. A primeira, Irineu ensinava que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um convertido ao judaísmo que fora designado diácono. A gente vai ver isso em Atos capítulo 6. Em segundo, alguns vão afirmar que os nicolaítas eram gnósticos, uma seita que procurava infiltrar-se na igreja. Por último, há aqueles que acreditavam que os nicolaítas se caracterizavam pela imoralidade, pela participação em comer alimento oferecido aos ídolos e pela perversão da verdade, o que eu acredito que coaduna melhor com a realidade dessa cidade. Então, essa cidade de 100 mil pessoas, com templos de Trajano, com Atenas, com Zeus, com todo tipo de promiscuidade, de relativismo, era uma cidade onde o Senhor estava dizendo para eles que eles não deveriam, em hipótese alguma, se deixar influenciar efetivamente pela doutrina dos nicolaítas e nem tampouco pela doutrina de Balaão. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivando o povo a ser tolerante com o pecado e até mesmo participando da idolatria e da prostituição. Então, o que a gente vê é que, efetivamente, esse sistema
né, de religioso, esse sistema mundano, político, é um sistema que tomou conta não somente da cidade, mas efetivamente da igreja. E é uma coisa muito interessante, né, a gente perceber que o Senhor os admoesta, os exorta a que eles não tivessem nenhum tipo de ação parecida com aqueles que viviam aqui. O que isso tem a ver comigo, conosco, o que isso tem a ver com cada um de nós? Muita coisa. A gente vive também, não em Pérgamo, nós não vivemos numa cidade onde você tem tantos altares como tinha aqui, mas a gente vive numa cidade absorta em todo tipo de malignidade, uma cidade absorta em todo tipo de pecado, de relativismo. A gente vive num tempo onde o relativismo tomou conta das nossas vidas de forma significativa. E aí a gente é exortado pelo Senhor que diz, olha, não se deixem levar pela doutrina dos nicolaítas que relativizam o próprio pecado. Não se deixem levar pelas perspectivas dos balamitas que profetizam que não deveriam ser profetizados para agradar outras pessoas. Antes, pelo contrário, né? Sejam diferentes. E ao vencedor, né, o texto vai dizer, eu darei a eles pedrinhas brancas, né? E é muito interessante porque essa expressão pedrinhas brancas, ela aponta para absolvição. Na antiguidade, em alguns lugares, quando havia o julgamento de uma determinada pessoa, o julgamento era deferido mediante a quantidade de pedrinhas brancas ou pedrinhas pretas. Se tivesse uma quantidade de pedrinhas pretas maiores do que as brancas, a pessoa seria condenada. Em contrapartida, se tivesse pedrinhas brancas, ela seria absolvida. O que o texto está dizendo? Que em uma cidade como Pérgamo, onde tem o trono de Satanás, onde tem todo tipo de idolatria socioeconômica, política, nós somos chamados a não nos comportarmos como os nicolaítas, nem tampouco como os balamitas, mas permanecermos firmes, incólumes, servindo ao Senhor, com a promessa de que nós receberíamos essas pedrinhas brancas. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, porque tudo passa menos a tua palavra. Aquilo que o Senhor disse há 2000 anos atrás continua valendo para as nossas vidas hoje. Muitos cristãos que viveram nessa cidade apostataram, porque deram ouvidos aos nicolaítas, aos balamitas, e deixaram-se influenciar, ó Deus, efetivamente pelos valores desse mundo. Mas a tua palavra diz que o vencedor receberia pedrinhas brancas. Que o Senhor possa nos manter firmes, incólumes, e que sirvamos ao Senhor com alegria. Não nos deixe amar mais o mundo do que ao Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, estamos finalizando a nossa vinda aqui a Pérgamo, uma cidade emocionante. Até aqui, para mim, foi uma das melhores, principalmente porque eu gosto muito de literatura, e aqui é a base, né, da invenção dos livros. E vocês, qual o nome de vocês? Fadigas e Margarete. Ah, são nossos amigos de? Salvador. O que vocês acharam de Pérgamo? Não, gostamos muito. Ficar dentro da história, né? A gente estuda e quando é que faço minhas suas palavras, eu também gosto de literatura. Tem uma boa biblioteca e gosto muito de aprender. É verdade. Eu gosto muito de livros, a biblioteca é muito vasta. E eu gosto de história, estar dentro da história, estudando, é bom demais, né? Ver que isso aqui existe de verdade, de fato. Verdade, um privilégio, né? Um privilégio, um grande privilégio. É isso aí, pessoal. Continuamos a viagem. Viagem ainda não chegou nem na metade. Valeu, até mais. Ok, obrigado.